mesmo quem está em Macau, conhece pouco do interior, não é? Porque a barreira da língua é muito grande e a China é uma coisa muito grande e há um certo mistério, não é? Tudo o que é da China e do poder em Pequim, como é que se passam as coisas, é um bocado misterioso, não é? Mantém-se um elevado nível de pluralismo nesta sociedade, que é um pluralismo que está quase na pele, não apenas das pessoas que vivem, portugueses que vivem em Macau, mas até dos próprios chineses. Porque esta é que é a diferença entre Macau e o resto da China. Por isso é que aqui temos um segundo sistema. Macau is really a very free city that we can go in and out to all other countries, access all other countries easily. And we don't have this kind of travel restriction, and at the same time we can get all kind of information from all over the world easily through internet, through all the publication. So we always have this kind of freedom of getting knowledge. So this is one of the advantages of living in Macau. Aqui continua-se a ser livre com todas as dimensões, admitindo exatamente que há dois sistemas. Um, o do interior da China, e este, que é a continuidade de uma história que permite que, atualmente, nós continuemos a viver nesta abertura maior ao mundo, que não é exatamente a mesma coisa como lá dentro. Os elementos da comunidade portuguesa, e na comunidade portuguesa incluo os que nasceram em Portugal e também, sobretudo, os que nasceram cá. Portanto, que são, vá lá, uma minoria étnica. Mas a China tem 56 minorias, é um território imenso e tem 56 minorias e, ao contrário do que muita gente pensa, respeita essas minorias, deixa-os ter os seus costumes, etc. Eu acho que a liberdade de expressão está dentro de mim. E, portanto, eu digo sempre escrevo aquilo sempre que quero, arrostando com os ossos do ofício, se podemos chamar, se tiver que arrostar. A par do respeito pelas minorias, também lhes vai impondo a sua cultura Han, a sua cultura comum e a língua comum. Mas não persegue ninguém por falar outros dialetos. Faz com que as pessoas na escola tenham o dialeto comum, mas respeita-se o dialeto que as pessoas falam em casa. Em termos de igreja, a problemática do reconhecimento do Santo Padre como líder espiritual e a comunhão universal da comunidade cristã continua a ser problema. Pronto. Espero que até inclusive o pequeno Macau possa ser uma comunidade católica aberta às outras e que possa ajudar a compreender que o ser católico não significa não ser patriótico. As cristãs pelo mundo fora, todas elas contribuem também para um país a que pertencem. Portanto, este medo que possa vir, portanto, aquela história de um país, dois sistemas, o medo que o poder possa vir de fora mandar cá dentro, pronto, isto por razões históricas anteriores, principalmente no final do século XIX, com as potências ocidentais que abusaram. Agora tem a repulsão deste. Ninguém põe cá o pé. Vai. 1, 2, 1, 2, 3. Portanto, é esta dimensão, diria, política e religiosa. O fator político, a visão política que está a dominar. Vem cá de fora mandar na nossa soberania. Enquanto que na dimensão espiritual é uma união espiritual que respeita os povos a que pertencemos, às comunidades ou nacionais a que cada um possa viver. We have all these advantages and benefits of receiving all information from the world, for sure, much better than living in China, right? You don't even use Facebook in China or Twitter. You can do everything here. Macau, eu acho que deve continuar à tela de Hong Kong algum aprofundamento democrático aqui. E nesse aspecto pode ser uma experiência de piloto, que pode ser e deve ser muito útil à evolução que se presume ou que se espera lentamente, que é turbulento na China, que vai acontecendo no interior. Dialogar com a China é passo a passo. Não é direto ao ocidental. Eu costumo brincar com a palavra em inglês, the dragon drags.
Um sintoma que eu creio que disso é que é o anúncio que foi feito pelas mais altas entidades políticas de Pequim acerca de avisaram a atenção porque a orientação, um país, dois sistemas que orientou a política da China até agora, não é, já está ultrapassada. Portanto, há um novo caminho. Podemos ver mais ou menos visionar o que é que será, como é que será, mas que há. Falar de Portugal e de Macau é muito difícil. Nós habituámos-nos a pensar em Macau e a pensar em Portugal quase como seres que se desligaram completamente. Eu não sou muito crítico do governo de Portugal relativamente, às vezes, àquilo que todos nós portugueses aqui em Macau dizemos, que há um certo abandono, que há um certo esquecimento. Não sei se estarei a ser justo, porque não estou dentro de tudo o que está a ser feito, mas eu parece-me, o que sinto é que depois da transição Portugal ficou um bocado longe. A distância que está, eu não vejo que seja um problema também. Também essa é uma questão que é muito debatida. Portugal esqueceu-se de Macau. Portugal é um país pequeno, com poucos recursos, com montes de problemas. Eu acho que os problemas atuais em Portugal requerem uma intensidade tão grande de empenhamento que é natural que às vezes o Macau, que está a 10 mil quilómetros, seja relegado para um segundo ou para um terceiro plano. É evidente que, formalmente, enfim, do ponto de vista do seu relacionamento histórico, Macau hoje estará mais longe de Portugal do que esteve durante 4 séculos e meio. Com o fim da administração portuguesa, obviamente que esta presença assídua, permanente e continuada acabou por ficar bastante atenuada. Mas há hoje, quando perguntamos se Macau está longe ou perto, a afetividade, a ligação sentimental é intensíssima e basta olhar, não é só para quem está em Macau ou quem nasceu em Macau, por todo aquele vasto Oriente por onde Portugal passou, há uma memória muito viva e muito positiva de Portugal. A cultura portuguesa, nem que seja através dos restaurantes, nem que seja através da nossa presença aqui, a cultura portuguesa nota-se no dia-a-dia, no território. Mas é óbvio que Macau está noutro caminho, um caminho mais próximo da China, mas justamente os responsáveis políticos de Macau têm referido isso e era importante que continuasse a acontecer. Macau, para ser uma cidade de cultura, uma cidade que se quer internacional, mesmo integrada na China, tem que abarcar e continuar a abarcar a cultura portuguesa. Não podemos esperar que seja só a parte chinesa a dizer que pronto, os portugueses estiveram cá e temos que honrar e temos que manter e temos que desenvolver, se não se verificar por parte de Portugal um grande investimento e interesse nesse sentido. Eu desconfio que Portugal não liga nenhum a isto. Portugal acha que o mundo passou a ser Europa. Se calhar um bocadinho da África ainda dá jeito. Eu penso que, sobretudo, é preciso que Portugal acorde de um enorme sonho, ou de um enorme sono, ou de um longo sono, e perceba que, quando descobriu que era Europa, tem que voltar a descobrir que já foi mundo. Quem vive ali e conhece aquele vasto Oriente sabe bem que Portugal podia tirar muito mais proveito da imagem que deixou no Oriente, que é imensamente positiva. E em Macau a presença e a imagem é mais viva, mais atual, e por aí sentimos que a intensidade da ligação continua a ser muito forte. E, portanto, por aí podemos dizer sentimentalmente, Portugal continua muito próximo de Macau, no coração das pessoas e na memória das pessoas. Está no valor histórico e cultural que Macau tem em si mesmo. Isto é, a própria história de Macau é que se impõe. Não é que os homens tenham muito conscientes que tem esse valor. Concretamente, não vejo que os nossos políticos tenham muita preocupação.